Quem deixou esse velho sujo entrar na minha casa? O salão ficou em silêncio. O milionário Ricardo Vasconcelos se levantou lentamente da cabeceira da mesa, enquanto todos os convidados da festa olhavam para o idoso parado perto da porta. As mãos do velho estavam cobertas de cimento seco. A roupa simples tinha manchas de cal. E nos braços ele carregava apenas uma marmita velha de alumínio e um envelope amarelado pelo tempo. Ricardo soltou uma risada de desprezo diante da própria família. Isso aqui é jantar de gente importante, não obra de construção. Alguns convidados riram nervosos. O velho não respondeu, apenas baixou os olhos. Então Ricardo apontou para ele na frente de todos. Pedreiro nasceu para trabalhar no chão, não para sentar na minha mesa. A empregada da mansão ficou pálida. A mãe de Ricardo deixou a taça cair no chão, porque ela reconheceu aquele homem imediatamente. E naquele instante, o milionário percebeu tarde demais que acabava de humilhar o homem responsável por toda a fortuna da família. Tem gente que passa pela vida inteira erguendo coisas que nunca vão ter o nome delas. Erguem paredes, firmam vigas, aplomam colunas e no final do dia vão embora com as mãos cheias de cimento e o bolso quase vazio, enquanto o dono da obra coloca uma placa bonita na entrada com o nome da construtora e aparece na foto do jornal na inauguração. É assim que funciona. Sempre foi assim. O mundo se acostumou com isso, e a maioria dessas pessoas também se acostumou. Não porque concordam, mas porque entenderam cedo que reclamar não adianta, e que tem coisa mais importante do que ser reconhecido. É conseguir olhar para o espelho de manhã e não sentir vergonha do que você vê. Evaristo Campos era esse tipo de homem. 78 anos. Corpo dobrado de tanto peso que carregou, mãos que pareciam ter sido esculpidas em pedra, tão grossas e tão marcadas que às vezes as pessoas olhavam e não conseguiam imaginar que aquilo era pele. Olhos pequenos e fundos, da cor de terra depois da chuva, que enxergavam as coisas com uma calma que só vem de quem já passou pelo suficiente para saber que o mundo não acaba em nenhum problema. Tinha nascido em Trás-os-Montes, numa aldeia tão pequena que nem constava no mapa das estradas principais. Pai lavrador, mãe costureira, 4 irmãos. Uma casa de pedra com telhado que vazava no inverno e que no verão guardava o calor do dia inteiro como se fosse um forno. Saiu de lá aos 16 anos com uma mochila de lona, 40 escudos no bolso e a ideia vaga de que Lisboa tinha mais obra do que gente para fazer. E tinha mesmo. Era o final dos anos 70, a cidade ainda estava se reorganizando, a construção civil fervilhava. E um rapaz disposto a trabalhar duro conseguia emprego na semana em que chegava. Evaristo conseguiu emprego em 3 dias. Começou como servente. Carregava areia, misturava cimento, abastecia os pedreiros mais velhos com material. Não reclamava, não faltava, não enrolava. E ia observando tudo, cada movimento dos pedreiros experientes, cada técnica, cada detalhe de como se faz uma parede que fica de pé do jeito certo. Em 2 anos, já era pedreiro. Em 5 anos, era o pedreiro que os encarregados pediam pelo nome quando tinha obra complicada. Em 10 anos, era o homem que os donos de construtora ligavam quando precisavam de alguém de confiança. Não ficou rico com isso. Nunca foi esse o plano. O plano era sempre o mesmo: trabalhar bem, receber o que era justo, voltar para casa, cuidar da família. Simples assim. Sem ambição de virar patrão, sem vontade de aparecer, sem necessidade de que alguém soubesse o nome dele além dos que trabalhavam do lado. A esposa, Alzira, tinha morrido cedo demais, 49 anos, um câncer que apareceu e foi rápido demais para dar tempo de despedir direito. Evaristo ficou com a filha pequena, Margarida, e criou ela sozinho enquanto trabalhava em obra. Levantava antes do sol, deixava a menina na vizinha, trabalhava o dia inteiro, buscava a filha antes do jantar, fazia comida, ajudava nos deveres, dormia e repetia no dia seguinte. Margarida cresceu.
Casou cedo, com um homem que parecia bom, mas foi se revelando difícil com o tempo. Tiveram um filho, o Miguel, e quando o casamento desandou de vez e Margarida foi trabalhar em França numa tentativa de recomeço, Miguel ficou com o avô. Tinha 6 anos quando chegou para morar com Evaristo. O velho nunca tratou aquilo como fardo. Tratou como segunda chance de fazer a coisa certa, de criar um ser humano do jeito que achava que um ser humano devia ser criado. Com trabalho, com honestidade, com respeito pelas pessoas independente do tamanho da conta bancária delas. Miguel cresceu acordando cedo porque o avô acordava cedo. Cresceu comendo simples porque o avô comia simples. Cresceu sabendo o nome das ferramentas de construção antes de saber fazer conta de dividir, porque o avô às vezes o levava para a obra nos fins de semana quando não tinha com quem deixar o menino, e em vez de ficar parado num canto, Evaristo ia explicando tudo. Como se testa a resistência de uma parede. Por que o prumo é mais importante do que parece? Como a argamassa boa tem uma consistência específica que você aprende a reconhecer pela mão antes de aprender a descrever com palavras. O menino absorvia tudo com aquela curiosidade silenciosa de criança que não pergunta muito, mas observa tudo. Quando Miguel chegou ao liceu e precisou escolher área, escolheu arquitetura sem hesitar. O avô ficou em silêncio quando ouviu. Depois disse apenas: "Então estuda direito, porque arquitetura mal feita é perigosa." E Miguel estudou direito. Estudou tanto que entrou na Universidade de Lisboa com uma das melhores notas do ano. Estudou tanto que terminou o curso com distinção. Estudou tanto que o primeiro emprego que conseguiu foi numa das melhores construtoras de Lisboa, a Fonseca Construções, que tinha crescido nos últimos anos e estava investindo pesado em contratar arquitetos jovens com talento. Evaristo nunca disse em voz alta, mas aquilo era o maior orgulho que tinha sentido na vida. Maior do que qualquer obra que tinha feito com as próprias mãos. A Fonseca Construções era uma empresa com história. Tinha sido fundada décadas antes por um homem chamado Henrique Saraiva Fonseca, que começara do zero. Passara por momentos muito difíceis no início e conseguira construir ao longo dos anos um grupo sólido no ramo da construção civil em Portugal. Prédios residenciais, condomínios de luxo, hotéis, obras públicas. Uma carteira de clientes que incluía os maiores investidores privados do país. Henrique tinha morrido 7 anos antes de infarte, numa manhã de segunda-feira. E a empresa tinha passado para as mãos do único filho, Ricardo Saraiva Fonseca. Ricardo era um homem de 48 anos que tinha crescido dentro da riqueza que o pai construíra e aprendera a tratar essa riqueza como se fosse algo que sempre tinha existido e sempre existiria, independente do que ele fizesse. Era o tipo de empresário que aparecia nas revistas de negócios com o terno certo e a frase certa e a expressão certa de homem bem-sucedido, mas que dentro das reuniões de equipe falava com os funcionários com aquele tom levemente condescendente de quem acha que está fazendo um favor ao ter outras pessoas trabalhando para ele. Não era malvado, era algo às vezes pior do que malvado, era indiferente. Indiferente de um jeito específico, direcionado para baixo, para as pessoas que ele considerava de nível diferente do dele, para quem não tinha o sobrenome certo, a conta certa, o endereço certo. Foi numa reunião de apresentação de projetos que Miguel conheceu Helena. Helena Saraiva Fonseca, filha única de Ricardo, 26 anos na época. Tinha estudado arquitetura paisagística em Coimbra e tinha voltado para Lisboa querendo trabalhar na empresa do pai, não por nepotismo, mas porque genuinamente queria aprender o negócio de construção desde dentro, desde as plantas e os projetos. E a empresa do pai era o lugar onde isso fazia mais sentido. Ricardo deixou ela entrar, mas com a condição implícita de que ela seria tratada como qualquer outro funcionário.
Ele não era o tipo de pai que fazia favor ao filho dentro da empresa. Era exigente com ela da mesma forma que era exigente com qualquer outro, às vezes mais, porque não queria que ninguém pensasse que ela estava ali por privilégio. Helena encontrou Miguel numa tarde de terça-feira numa sala de reunião pequena, onde estavam os dois revisando um projeto de área verde para um condomínio novo no Estoril. Ela tinha chegado atrasada, ele já estava lá com as plantas abertas na mesa e ela se sentou do lado sem cerimônia e começou a olhar as plantas como se aquilo fosse o lugar mais natural do mundo para estar. Ficaram 2 horas discutindo o projeto. Discutindo de verdade, daquele jeito que só acontece quando os dois lados sabem do que estão falando e têm opiniões diferentes que precisam de argumento para defender. Miguel achava que a área verde principal devia ficar no centro do condomínio para criar um espaço comunitário real. Helena achava que distribuir as áreas verdes pelos 4 cantos criava mais qualidade de vida para mais moradores. Discutiram por 40 minutos só sobre isso. No final, não chegaram a um consenso. Mas quando a reunião acabou e os dois foram embora pela mesma direção no corredor, Helena disse: "Você não cedeu em nada. Nem você. Eu tinha razão. Eu também." Ela olhou para ele com aquele olhar de quem está avaliando uma coisa. "Tá bem. A gente decide isso amanhã." Não decidiram amanhã. Decidiram em mais 3 reuniões ao longo de 2 semanas, e no final chegaram numa solução que nenhum dos dois tinha pensado antes, e que era claramente melhor do que as 2 ideias originais. Depois disso, foram tomar café. Depois do café, foram jantar. Depois do jantar, perceberam que já era meia-noite e que tinham falado sobre arquitetura, sobre Lisboa, sobre as serras ao redor da cidade, sobre música, sobre livros, sobre o que cada um achava que fazia sentido na vida, sem que nenhum dos dois tivesse olhado para o relógio uma vez sequer durante todo esse tempo. Começaram a namorar naquela semana. Miguel foi honesto desde o início sobre quem era e de onde vinha. Não por humildade performática, mas porque simplesmente não tinha o hábito de mentir sobre nada. Na 3ª vez que saíram juntos, contou sobre a mãe em França, sobre o avô, sobre a casinha em Loures, sobre ter crescido indo para a obra nos fins de semana, aprender o nome das ferramentas. Helena ouviu tudo com aquela atenção genuína que ela tinha para as coisas que achava importantes. Depois disse: "Eu quero conhecer ele." "O meu avô?" "Claro, você falou nele umas 6 vezes nessa conversa." Miguel ficou 1 segundo em silêncio. "Tá bem. Domingo?" No domingo foram até Loures. Evaristo estava na varanda consertando o cano de um regador velho com uma paciência de quem não tem pressa nenhuma. Quando os viu entrar pelo portão estreito, levantou devagar, limpou as mãos no avental de trabalho que nunca tirava em casa e esperou. Helena chegou até ele, estendeu a mão e disse o nome com simplicidade, sem o sobrenome, sem a empresa, sem nenhum contexto. Evaristo apertou a mão dela com aquela mão enorme e marcada. "Evaristo. Pode chamar de vô se quiser. Todo mundo chama." Helena sorriu. Ficou ali aquela tarde inteira. Ouviu as histórias de obra. Perguntou sobre técnicas antigas de construção em pedra que o velho conhecia de Trás-os-Montes. Pediu para ver as ferramentas antigas que Evaristo guardava numa caixa de madeira na garagem. Ferramentas de quando tinha começado, que ele nunca jogou fora porque achava que jogar ferramenta boa fora era pecado. Quando foram embora no fim da tarde, já escurecendo, Helena ficou quieta no carro por um tempo. Depois disse: "Ele é a coisa mais sólida que eu vi em muito tempo." Miguel não respondeu, mas sorriu com aquele sorriso de quem ouviu exatamente o que precisava ouvir. O problema começou 3 meses depois, quando Helena contou para o pai sobre o namorado. Ricardo estava no escritório de casa quando ela entrou. Estava de óculos, revisando documentos, com aquela postura de homem que considera qualquer interrupção uma imposição ao próprio tempo. Helena sentou na cadeira do outro lado da mesa, olhou para o pai
e contou com a objetividade de quem já ensaiou o discurso, mas decidiu que ensaiar não ajuda. Ricardo ouviu tudo com a expressão fechada de quem ouve, mas já está processando o problema antes da história acabar. Quando ela terminou, ele tirou os óculos, dobrou com cuidado, colocou em cima dos papéis. O avô é pedreiro. É. Mora em Loures. Mora. E o rapaz trabalha na nossa empresa. Trabalha. É arquiteto. Você viu o projeto dele do Estoril, pai. Você mesmo disse que era um dos melhores que tinham chegado. Ricardo ficou em silêncio. Não é sobre o trabalho dele, Helena. Eu sei que não é. É sobre a origem dele. E eu tô te dizendo que não me importa. A mim importa. Então esse é o problema do pai, não o meu. E Helena saiu do escritório. Ricardo passou os meses seguintes tentando convencer a filha de formas diferentes. Primeiro, tentou apresentar outros rapazes, filhos de famílias conhecidas, convidando para jantares onde eles apareciam como por acaso. Helena era educada, mas fria, do tipo de educação que encerra a conversa sem precisar ser grossa. Depois, tentou a via profissional, sugerindo que o relacionamento poderia criar situações complicadas dentro da empresa. Helena respondeu que se ele achava melhor ela pedir demissão, ela pedia. Ricardo recuou. Por fim, tentou simplesmente ignorar, esperando que o tempo resolvesse. Que o namoro esfriasse por conta própria, como às vezes acontece quando as pessoas têm origens muito diferentes e as diferenças práticas do dia a dia vão pesando. Não esfriou. Pelo contrário, 18 meses depois do dia em que tinham ficado discutindo o projeto de área verde numa sala de reunião pequena, Miguel pediu Helena em casamento numa tarde de outubro, numa praia deserta perto de Setúbal, com o sol indo embora e o mar absolutamente quieto, daquelas tardes que parecem feitas de propósito. Helena disse sim antes de ele terminar de falar. Quando avisaram Ricardo naquela noite, ele ficou em silêncio por um tempo muito longo. Depois disse que entendia, que aceitava, que queriam fazer o jantar de noivado na mansão de Cascais com a família e amigos próximos. Helena agradeceu, mas deixou claro, a família de Miguel estaria lá, toda, inclusive o avô. Ricardo disse que sim, com aquela voz de quem diz sim e está pensando outra coisa. O jantar foi marcado para uma sexta-feira de novembro. Uma noite fechada e fria, com chuva miúda que caía desde o fim da tarde e a neblina que Lisboa tem no inverno. Aquela neblina que vem do rio e sobe devagar pelos bairros até cobrir tudo. A mansão de Cascais estava preparada como se fosse um evento de gala corporativo. Mesas compridas, cobertas de toalha branca engomada. Louça fina, taças de cristal, centros de mesa com flores brancas importadas, garçons circulando com bandejas, música clássica saindo de caixinhas de som caras e discretas espalhadas pelos cantos do salão principal. 42 convidados, empresários, sócios, famílias amigas, políticos que Ricardo conhecia, gente do setor imobiliário, gente do setor financeiro. O tipo de reunião onde o número de zeros nas contas bancárias das pessoas presentes não cabia nos dedos de uma mão. Miguel chegou com a família às 20 horas. A avó materna, 2 tios, 3 primos e Evaristo. O velho tinha passado a tarde se arrumando com aquele cuidado de homem que não tem muitas roupas boas, mas trata as que tem com respeito. O paletó escuro que usava só em ocasiões especiais, guardado num saco de plástico no guarda-roupa para não criar pó. A camisa branca que Margarida tinha mandado de França anos atrás e que ele só usava em dia importante. Os sapatos engraxados com a graxa preta que comprava em lata, passada com um pano velho em círculos lentos até conseguir ver o reflexo. Mas as mãos eram o que eram. 53 anos de cimento, cal, areia e sol português não saem com sabão nenhum.
A pele grossa, endurecida, com as marcas que o trabalho pesado deixa para sempre, que são uma espécie de tatuagem sem tinta, feita pelo tempo e pelo esforço. Os dedos levemente deformados nas juntas pelas décadas de carga. As palmas com uma textura que mais parecia casca de árvore velha do que pele humana. Na mão esquerda, Evaristo carregava duas coisas. Uma marmita de alumínio. Tinha cozinhado naquele dia um caldo verde de chouriço e tinha trazido porque era o que ele sabia dar. Não era jeito burro de presentear. Era o jeito honesto. O jeito de um homem que não tem dinheiro para comprar presente caro, mas tem dignidade suficiente para não aparecer de mão vazia. E o envelope. Um envelope branco que já tinha ficado amarelado de tanto tempo guardado. Dobrado, levemente amassado nas bordas, com a escrita em caneta azul que já tinha desbotado, mas ainda dava para ler. Evaristo carregava aquele envelope dobrado no bolso interno do casaco de inverno havia 34 anos. Tinha tirado ele do bolso algumas vezes durante esses anos. Olhado, pensado e guardado de volta. Naquela noite tinha decidido que era a hora. Entraram pela porta principal. Um funcionário de fraque os recebeu e os conduziu até o salão. O calor do salão depois do frio da noite. As luzes douradas, o barulho de conversa de gente bem vestida, o cheiro de perfume caro e comida sendo preparada, o som do cristal das taças quando alguém brindava, e então Ricardo Saraiva Fonseca, sentado na cabeceira da mesa comprida, levantou os olhos do grupo que entrava. Viu o neto, viu a família do neto, viu o velho. Ficou olhando por um segundo e se levantou. Caminhou em direção ao grupo com passos largos, como o homem que sabe que naquele espaço todo mundo olha para onde ele vai, e parou a 2 metros de Evaristo. Olhou o velho de cima a baixo, devagar, como se estivesse inventariando o paletó surrado, a marmita de alumínio, as mãos cheias de história, e então falou, alto, no tom de quem não está fazendo pergunta, mas fazendo declaração diante de uma plateia. Quem deixou esse velho sujo entrar na minha casa? O salão parou. As conversas foram apagando como velas que alguém vai soprando uma por uma. A música continuou tocando por uns 4 segundos que pareceram absurdos no silêncio repentino das pessoas. Depois também parou, porque o garçom que controlava o sistema percebeu que algo tinha mudado no ar do salão. 42 convidados olharam. Ricardo não parou. Alimentado pelo silêncio, pelo palco involuntário que o momento tinha criado, pelo hábito de uma vida inteira de nunca ter sido contrariado dentro de nenhum espaço que considerava seu, continuou. Deu mais 2 passos em direção ao velho. Isso aqui é jantar de gente importante, não obra de construção. Alguns convidados riram. Aquele riso nervoso e vazio de quem não acha graça, mas também não sabe como não rir, quando todo mundo ao redor está esperando para ver o que acontece. Evaristo não respondeu, não se moveu, apenas baixou um pouco a cabeça, não de vergonha, de contenção. Do jeito de quem já aprendeu que em certos momentos a melhor resposta é não dar resposta nenhuma, mas os dedos apertaram um pouco mais a marmita e o envelope. E Ricardo continuou, apontando o dedo em direção ao velho com aquele gesto que devia ter parecido autoridade, mas que na verdade só parecia pequenez. Pedreiro nasceu para trabalhar no chão, não para sentar na minha mesa. Foi aí que o copo de vinho na mão de Dona Conceição escorregou. Dona Conceição Saraiva Fonseca tinha 75 anos, era viúva de Henrique há 7 e tinha uma memória que o tempo não tinha conseguido apagar em nada do que realmente importava. O copo bateu na toalha branca e o vinho tinto se espalhava devagar, enquanto ela ficava absolutamente imóvel, os olhos fixos no velho parado perto da porta. Porque ela tinha reconhecido Evaristo na hora. Na hora. O rosto mais velho, a postura mais curvada, o cabelo completamente branco agora. Mas os olhos eram os mesmos.
As mãos eram as mesmas, e tinha alguma coisa no jeito de ficar de pé de um homem que você não esquece quando esse homem fez por você o que Evaristo tinha feito pela família dela 34 anos atrás. Dona Conceição empurrou a cadeira devagar. Levantou com aquela lentidão de mulher mais velha que tem dor no joelho, mas não fala sobre isso. Caminhou contornando a mesa, apoiando nas costas das cadeiras, enquanto todo mundo olhava sem entender o que estava acontecendo. Ricardo! A voz saiu mais firme do que ela esperava. Para agora. Ricardo se virou para a mãe com a expressão de quem está sendo interrompido no meio de uma coisa importante. Mãe, eu tô apenas... para, ela disse de novo, e fica quieto. Havia algo no tom dela que Ricardo não tinha ouvido desde a infância. Aquele tom específico que algumas mães conseguem usar, que não é grito, não é ameaça. É simplesmente a versão verbal de um limite absoluto que não tem negociação. Ricardo ficou quieto. Dona Conceição continuou caminhando até chegar na frente de Evaristo. O velho levantou os olhos quando ela chegou perto. Ela ficou olhando para ele por um momento, com aquele olhar de mulher que está vendo ao mesmo tempo o presente e o passado e que sabe exatamente o peso do que vai dizer em seguida. Então, estendeu as duas mãos. Pegou as mãos grossas e calejadas de Evaristo nas dela. Segurou com força, do jeito que se segura alguma coisa que importa de verdade. Evaristo, ela disse. A voz tremeu numa única sílaba e depois se firmou. Eu nunca esqueci, nunca um dia sequer. O velho ficou quieto por um segundo. Depois assentiu, devagar, uma vez só. O salão estava em silêncio total. Ricardo olhava para a mãe, olhava para o velho, olhava as mãos dela segurando as mãos dele. E havia naquele olhar de Ricardo uma confusão genuína do tipo que acontece quando o mundo que você achava que entendia de repente para de fazer sentido. Mãe, você conhece esse homem? Não era pergunta. Dona Conceição soltou as mãos de Evaristo devagar. Se virou para o filho. Esse homem, ela disse em voz alta o suficiente para todo mundo no salão ouvir, porque ela havia decidido, naquele momento, que se a verdade ia aparecer inteira. Salvou a empresa do seu pai quando você tinha 9 anos e não sabia o que era ter dívida. A música não voltou. Ninguém mexeu, ninguém bebeu. 42 convidados estavam tão imóveis que o salão parecia uma fotografia. Seu pai estava falido, Ricardo. Você era muito novo para entender na época. Os bancos iam tomar tudo. Os fornecedores tinham cortado o crédito. Os funcionários estavam com salário atrasado. E ninguém, nenhum sócio, nenhum amigo, nenhum familiar, ninguém apareceu para ajudar. Ela parou um segundo. Ninguém exceto esse homem aqui, que era apenas o pedreiro da obra, que não devia nada a ninguém, que apareceu numa madrugada no escritório do seu pai e colocou em cima da mesa as economias de 22 anos de trabalho, sem contrato, sem garantia, sem pedir nada, sem nem querer que ninguém soubesse. Ricardo estava branco. Sem esse homem aqui, Ricardo, não existe empresa. Não existe mansão, não existe o seu nome nas revistas de negócios, não existe nada do que você acha que construiu, porque a fundação de tudo isso foi colocada por um pedreiro que você acabou de chamar de sujo na frente de 40 pessoas. O silêncio que seguiu era daquele tipo que pesa. Miguel estava de pé do lado do avô, a mão no ombro do velho, sem dizer nada porque não havia nada para dizer. Helena estava do lado de Miguel com os olhos marejados e uma expressão no rosto que o pai nunca tinha visto nela. Não era raiva, não era mágoa. Era algo mais fundo que essas duas coisas. Era a expressão de alguém que está vendo quem um ser humano realmente é e está processando o que fazer com essa informação. Foi então que Evaristo se mexeu. Estendeu o envelope amarelado na direção de Ricardo, a mão firme, o olhar direto, sem raiva, sem triunfo, apenas o gesto de alguém que carregou algo por tempo demais e chegou na hora de colocar no lugar certo.
Ricardo ficou olhando para o envelope por um segundo. Depois, o pegou. Abriu devagar. Dentro havia documentos. Fotografias antigas em preto e branco de uma obra nos anos 80. Recibos com datas, uma caderneta bancária antiga com extrato de saque. E uma folha de papel de carta, dobrada em 4, escrita à mão com letra de homem que aprendeu a escrever tarde, mas tratava cada palavra como se fosse importante. Ricardo desdobrou a folha. Leu em silêncio. Demorou mais do que o texto exigia, porque cada linha tinha um peso que precisava ser recebido direito. A história toda estava ali. A dívida, a madrugada, o dinheiro, o acordo de silêncio. E no final, uma única explicação para por que o velho tinha escrito aquilo e guardado por 34 anos. Eu não escrevi isso para cobrar. Escrevi para não perder. Porque quando a gente carrega uma coisa dentro por muito tempo, sem que ninguém saiba, às vezes começa a duvidar se aconteceu de verdade. Isso aconteceu. E eu vim aqui hoje porque meu neto vai entrar nessa família. E eu não quero que ele entre numa família que não sabe de onde vem. Não é julgamento, é respeito pelas pessoas que trabalharam para construir o que existe aqui e que merecem que isso seja lembrado. Ricardo dobrou a folha. Colocou de volta no envelope com cuidado. Ficou de pé no meio do salão com aquele envelope nas mãos e 42 convidados olhando. E pela primeira vez na vida adulta não sabia o que fazer com o próprio corpo. Miguel falou primeiro. Falou para o avô, não para Ricardo. A gente pode ir se o senhor preferir. Ninguém aqui obriga ninguém a ficar onde não é bem-vindo. Evaristo olhou para o neto com aquele olhar que não precisava de palavras, mas usou mesmo assim. Não, meu filho, você veio trazer sua noiva para a família. A gente fica. E foi essa frase, dita por um velho de paletó surrado e marmita de alumínio na mão, que finalmente quebrou alguma coisa dentro de Ricardo Saraiva Fonseca. Não foi a revelação da história, não foi o envelope, não foi a voz da mãe, foi aquela frase simples dita com aquela calma absoluta por um homem que tinha todos os motivos do mundo para ter virado as costas e ido embora, e escolheu ficar porque o neto precisava. Ricardo colocou o envelope no bolso do paletó, caminhou até Evaristo, ficou na frente do velho. Havia uma coisa que precisava ser feita e que ia custar mais do que qualquer coisa que Ricardo tinha pagado na vida, porque não custava dinheiro, custava ego. E o ego de um homem como Ricardo Saraiva Fonseca tinha passado 48 anos sendo tratado como o bem mais precioso que existia. Ele abaixou a cabeça. Não foi um gesto exagerado, não foi teatral nem ensaiado, foi apenas um homem abaixando a cabeça diante de outro homem. O movimento simples e difícil de quem reconhece que errou feio e não tem como consertar com dinheiro nem com palavra bonita. Eu peço desculpa, ele disse, pelo que eu falei, pelo que eu disse que era, e pela dívida que a minha família tem com o senhor e que ficou sem ser paga por tempo demais. Evaristo ficou em silêncio por um momento. Depois estendeu a mão. Ricardo olhou para aquela mão grossa, marcada, cheia de 53 anos de história real. Olhou com uma atenção que provavelmente nunca tinha dado para nenhuma mão de trabalhador na vida. E a apertou com as duas mãos dele. Dona Conceição disse, com aquela voz de quem encerra uma cerimônia: "Bom, agora todo mundo senta porque a comida não melhora esperando." E por alguma razão, que depois ninguém soube explicar direito, todo mundo riu. Não o riso nervoso e vazio do começo da noite. Um riso de verdade, aliviado, daquele tipo que a gente solta quando uma coisa que estava pesando vai embora de uma vez. O jantar aconteceu. Evaristo foi sentar do lado de Dona Conceição, que insistiu com uma firmeza que não admitia discussão. E passou as 3 horas seguintes ouvindo histórias de obra com uma atenção e uma alegria genuínas que deixaram o velho meio sem jeito e muito contente ao mesmo tempo.
Miguel ficou olhando o avô da outra ponta da mesa, com Helena do lado, a mão dela na mão dele, debaixo da toalha branca engomada. Ele tá feliz, Helena disse baixinho. Ele sempre fica feliz quando alguém se interessa de verdade, Miguel respondeu. Depois do jantar, quando os convidados foram saindo e a mansão foi ficando mais vazia e mais quieta, Ricardo encontrou Evaristo no corredor largo que levava até o jardim coberto. O velho estava parado na janela grande, olhando a chuva que continuava caindo lá fora, sobre os jardins de Cascais, com as mãos cruzadas nas costas daquele jeito específico de homem que passou a vida olhando obras e adquiriu o hábito de ficar parado avaliando coisas. Ricardo chegou perto e ficou do lado, sem dizer nada por um momento, os dois olhando a chuva. Meu pai me contou sobre o senhor antes de morrer. Ricardo disse por fim. Eu ouvi, mas ouvi do jeito errado. Ouvi como quem ouve uma história do passado que já não tem efeito no presente. Evaristo não respondeu de imediato. Deixou a chuva responder por um instante. Às vezes a gente precisa ver uma coisa de perto para entender o tamanho dela, o velho disse. O senhor podia ter cobrado. Podia ter chegado aqui e cobrado tudo com juros e tinha razão de sobra para fazer isso. Podia. Por que não fez? Evaristo ficou quieto por um tempo, olhando a chuva bater no jardim. Porque não era isso que eu queria. Fez uma pausa. Eu queria que a empresa continuasse de pé e as famílias dos funcionários não fossem para a rua. Eu queria poder criar meu neto sem me preocupar com o emprego. E queria conseguir dormir à noite sem sentir que fiz algo errado. Outro silêncio. Essas 3 coisas eu consegui. Isso já é muito mais do que muita gente consegue numa vida inteira. Ricardo ficou absorvendo aquilo. Eu gostaria de acertar as contas agora. Não só pelo que ficou por pagar, por tudo. Evaristo balançou a cabeça devagar. Não precisa de acerto de conta, rapaz. O que precisa é tratar bem o meu neto e a sua filha. E ser o tipo de patrão que os funcionários da sua empresa merecem. Isso sim tem valor. O resto é só número. Ricardo ficou quieto. Depois de um silêncio que durou o suficiente para ser honesto, disse: O senhor é a pessoa mais íntegra que eu conheci na vida. Evaristo não respondeu a isso. Ficou olhando a chuva, mas tinha alguma coisa no canto da boca que quase era um sorriso. Então, sem mudar a expressão, sem tirar os olhos da chuva, disse: Essa mansão aqui, aliás, tem infiltração atrás do pilar da entrada do lado esquerdo. Tô vendo daqui. Se não tratar antes do inverno fechar, vai entrar água na parede e o reboco vai cair até março. Ricardo olhou para o velho. Evaristo continuou olhando a chuva com a mesma expressão absolutamente séria de laudas técnicas. Ricardo ficou 2 segundos sem reação. E depois riu. De verdade. Daquele jeito que a gente ri quando é pego completamente de surpresa e simplesmente não tem como não rir. Evaristo não riu, mas o canto da boca definitivamente se mexeu. 5 meses depois, numa tarde de abril em Sintra, com o sol daquele jeito específico que Sintra tem na primavera, entrando oblíquo pelas janelas altas e fazendo tudo ficar dourado, Miguel e Helena se casaram. A quinta era linda. Helena tinha escolhido tudo com aquele olho de arquiteta que sabe onde cada detalhe precisa estar. Flores simples, mas certas. Cores que combinavam com a pedra antiga das paredes. Luz natural entrando por janelas que ela tinha pedido para deixar completamente abertas, apesar do frescor da tarde. Evaristo ficou na primeira fila, de paletó, cabelo penteado, mãos no colo. Quando o padre perguntou quem abençoava a união, Miguel olhou para o avô, só para o avô. E Evaristo disse, com aquela voz baixa e rouca que tinha passado a vida inteira dando instruções em canteiro de obra: Eu abençoo. Ninguém riu. Ninguém achou estranha a resposta. Naquele salão, naquela tarde, todo mundo que sabia a história entendeu exatamente o peso daquelas 2 palavras. E todo mundo que não sabia sentiu que havia um peso ali mesmo sem entender de onde vinha.
Depois da cerimônia, quando a festa já estava acontecendo e a música subia e as pessoas circulavam com taças e havia aquele barulho feliz de evento que correu bem, Miguel foi procurar o avô. Encontrou ele sentado num banco de pedra no jardim lateral, sozinho, olhando a Serra de Sintra na direção do horizonte. A luz da tarde batia de lado e deixava o velho numa silhueta que tinha qualquer coisa de permanente. Qualquer coisa que parecia ter estado ali sempre e continuaria depois que todo mundo fosse embora. Miguel sentou do lado. Os dois ficaram em silêncio por um tempo que não tinha pressa nenhuma. "Tá bem, vô?" "Tô bem. Feliz." Evaristo olhou para o horizonte por um segundo antes de responder. "Sempre fui feliz, meu filho." Fez uma pausa. "Só que hoje tô mais." Miguel passou o braço pelo ombro do avô. O velho deixou. E ali ficaram, lado a lado naquele banco de pedra em Sintra, com a festa acontecendo lá dentro e as sombras da tarde se alongando devagar pelo jardim, enquanto a serra ficava cada vez mais azul ao longe e as primeiras estrelas começavam a aparecer acima delas. Tem gente que constrói coisas que ficam de pé por décadas, paredes, vigas, fundações, edifícios inteiros que vão existir muito depois que a pessoa que os fez não existir mais. E tem gente que constrói coisas que nenhuma planta arquitetônica consegue desenhar. Caráter, dignidade, o jeito de um neto tratar a noiva, a calma com que um homem enfrenta a humilhação sem perder a postura. A coragem de aparecer numa festa de gente rica com uma marmita de alumínio e a verdade guardada num envelope amarelado. Essas construções não aparecem em revista. Não tem placa na entrada. Não tem inauguração com foto de jornal. Mas são as que ficam de pé mais tempo. E são as que mais importam quando a conta final é feita. Se essa história tocou você de algum jeito, deixa o like agora. Não de qualquer jeito. Deixa pensando no Evaristo, em todo trabalhador que ergueu algo que um dia alguém mais rico colocou o nome e foi para casa no fim do dia sem que ninguém agradecesse. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser um pai, pode ser um avô, pode ser alguém que está carregando muito peso em silêncio e que precisa saber que tem gente que vê, que tem gente que conta. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente traz mais uma dessas histórias. Histórias que a vida escreve com calma, sem pressa, e que a gente só entende o tamanho delas quando para ouvir direito.